Semana passada nós começamos um estudo sobre a igreja de Filipos e como que o evangelho chega ali naquela cidade. E tudo começou, conversamos algumas semanas atrás, sobre a conversão de Lídia, à beira do rio. E depois de Lídia tem aquele episódio que nós lidamos semana passada, daquela pitonisa que tinha um espírito imundo sobre ela, e o apóstolo Paulo, pelo poder de Jesus Cristo, expulsou esse demônio. E semana passada então lidamos com o primeiro grande obstáculo que existe quando pregamos o evangelho ou quando o evangelho chega em algum lugar, e muitas vezes tem que ver com um embate direto com o diabo. Seguindo no mesmo texto agora, eu quero enfatizar o segundo obstáculo. Eu vou pedir que você abra comigo então Atos capítulo 16, versículos 16 em diante. Nós vamos ler novamente o texto. Mas se nós lidamos com o diabo semana passada como obstáculo à pregação do evangelho, hoje nós vamos lidar com o mundo, com esse sistema que rege a nossa sociedade, ou essa sociedade como um todo, e lidar como que os apóstolos, Paulo, Silas, Timóteo e também Lucas vão ter que enfrentar essa realidade que nós enfrentamos também. Abra comigo então Atos 16, versículos 16 em diante, só para estar com a história bem firme na cabeça, e a gente segue aqui no segundo obstáculo à pregação do evangelho. Diz assim o texto: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Esse é o texto da semana passada, nós já lidamos com ele. Agora o texto de hoje, que é uma parte do que nós vamos estudar, não vai ser o texto todo, mas para os irmãos terem a história. Obrigado, filhão, obrigado. Versículo 19. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, e tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu,
os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. E depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Esse texto menciona, entre outros aspectos, grandes obstáculos que a gente tem quando prega o Evangelho. Tendo lidado com o diabo, agora Paulo e Silas vão enfrentar uma dura realidade, que também é contrário ao Evangelho, que é a realidade do mundo. E eu vou dividir o estudo de hoje da mesma forma que eu dividi na semana passada. Eu vou trabalhar essa realidade que é o mundo. Em seguida, o que acontece quando o reino de Deus interage com esse mundo que a gente vive. E depois, como que a gente resolve os problemas que surgem dessa interação. Então, a primeira parte do estudo tem que ver com a realidade. E a realidade, dá uma olhadinha nesse texto, olha lá, percebendo que a esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, arrastaram para a praça principal diante das autoridades e, levando aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e perturbam a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido nem aceitar, nem praticar. E eu quero falar então desse mundo, esse sistema, mundo que eu chamo assim, que nós vivemos. As Escrituras chamam apenas de mundo. Mundo nas Escrituras é um conjunto de valores, é um conjunto de crenças, de práticas, que envolvem áreas políticas, a vida cultural, a área econômica, a vida social, e essas práticas, esses valores são contrários à Escritura, contrários às práticas e às crenças expressas na Escritura. Então nós vivemos num mundo em que tudo normalmente é contra tudo aquilo que a gente acredita que é certo. E é interessante que, sendo essa a realidade, o normal é que haja entre o povo de Deus e esse mundo em que a gente vive, que não haja mistura. Deveria ser como água e óleo, porque foi o próprio Deus que quis assim. Quando existe a queda, o pecado entra no mundo em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, Deus diz o seguinte: porém inimizade, falando para a serpente, entre você e a mulher. A serpente, o diabo, vai ter uma inimizade com a mulher. Aí está falando de que o que a serpente fez, representando ali o diabo, e agora a mulher, na raça humana, olha o que diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a serpente e a mulher, e olha aqui, entre a sua descendência e o descendente dela. Os descendentes da serpente estão em inimizade contra aqueles que são vinculados ao descendente da mulher, que é Jesus Cristo, Salvador. O que eu estou dizendo? Esses grupos, o grupo que vem dos descendentes da serpente e o grupo que serve o descendente da mulher, Jesus Cristo, são grupos em inimizade. São grupos antagônicos. Não há como a gente andar junto. E sob certos aspectos a gente pode dizer então que o grupo do mundo é o grupo dos inimigos de Deus. Dessa forma, o mundo é maligno. Só que tem coisa pior. Os que são inimigos de Deus, esse sistema de valores, de crenças, tem que ver com um grupo de pessoas que é mais numeroso que o povo de Deus, mais influente que o povo de Deus e está mais espalhado que o povo de Deus. Então é maior,
mais poderoso e mais espalhado. Aliás, as Escrituras dizem que o mundo ele está colocado no maligno. As Escrituras dizem que o diabo é o príncipe desse mundo. Ou seja, ele usa o sistema político, usa o sistema econômico, usa as relações sociais, usa as crenças, os valores culturais para os seus propósitos malignos. Assim, turma, é comum que lideranças políticas, a vida econômica, o que a gente assiste, o que a gente ouve, tudo o que vem de fora, é muito comum que isso seja contaminado ou seja essencialmente mal, em muitos aspectos. Então, nós vivemos num ambiente anticristão. E olha que interessante, né? Eu quero que você observe algumas questões do texto aqui. Nós estamos falando de uma moça que estava possessa de um espírito maligno. E é interessante que isso seria, para mim e para você, se tivéssemos situações próximas de nós, isso seria uma situação de profunda dor, de ver pessoas que a gente conhece que estão aprisionadas dessa forma. Só que interessante, olha o que diz aqui no versículo 19. Percebendo que sua esperança de lucro, ou se você voltar para o versículo 16, diz assim: essa moça ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Olha o que eu estou dizendo. No sistema mundo, existe algo mais importante do que a pessoa. Sabe o que é? Há uma frase em inglês, duas. Uma é money talks. O que manda é o dinheiro, o que fala é o dinheiro. Ou então, comum é se ouvir na prática de um colega de trabalho, norte-americano, trabalhava comigo, ele fala, show me the money. Cadê o dinheiro? Mostra o dinheiro, quero ver o dinheiro. Show me the money and I will do something. Me mostra o dinheiro que eu faço. Uma das características marcantes do sistema em que a gente vive, turma, é que as pessoas estão dispostas a tudo por dinheiro. O fator econômico é motivação nesse caso, motivação muito importante, é motivação para perseguição, porque no sistema mundo, não na igreja, dinheiro é muito importante. Isso é um das demonstrações no texto. E turma, o mundo é assim, a igreja não devia ser assim. Dinheiro em igreja tem sido tão mal usado muitas vezes. Pessoas com dinheiro na igreja, às vezes sendo tratadas da mesma forma que pessoas com dinheiro são tratadas no mundo, ou seja, o dinheiro sendo a parte importante. Isso está errado. Isso é mundano. O sistema mundo ama o dinheiro. Guerras, conflitos, prostituição, violência, roubo, engano, tudo isso muitas vezes é motivado por fatores econômicos. E nesse texto, essa é a preocupação básica. Por trás de tudo que vai acontecer depois, eles estão preocupados porque eles perderam dinheiro. E é interessante que, ao perceber que perderam dinheiro, versículo 19, percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, aí eles, olha lá, agarram Paulo e Silas e os levam diante das autoridades. E eu quero lidar um pouquinho com a acusação que eles fazem. Observa os valores desse sistema. Levando Paulo e Silas aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Como? Propagando costumes que a nós romanos não é permitido nem aceitar, nem praticar. É interessante que a motivação do texto é dinheiro. Mas na hora de fazer acusações, eles lidam com valores e costumes. É interessante que um comentarista chamado Sherwin White, tem inclusive o livro dele, o PDF do livro dele, está disponível na internet, quer dizer, pelo menos eu baixei, né? Acho que não tem problema nenhum, mas um livro antigo. Ele comenta, chama The Roman Society
Roman Laws in the New Testament. A sociedade romana e as leis romanas no Novo Testamento. Nesse livro, página 79, ele diz o seguinte: oficialmente, o cidadão romano não podia praticar nenhum culto que não fosse publicamente sancionado pelo Estado. Mas, na prática, na vida cotidiana, podia fazer, conquanto que não ofendesse nem as leis, nem os costumes da vida romana, ou seja, contanto que essas práticas não envolvessem crimes sociais ou políticos. Na lei romana, o cidadão romano ele deveria só ter uma religião que fosse aprovada pelo Estado. Agora, na prática, o pessoal tinha outras religiões desde que não ofendesse a vida normal do romano. Esses caras aqui estão apelando para isso. Tá dizendo, eles estão trazendo uma religião que, está ofendendo os nossos costumes. E eles não são bobos, né? É interessante que, primeiro, eles dizem, estes homens são judeus. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Uma característica muito importante de quem vai contra a palavra de Deus, isso desde sempre, é o antissemitismo. Na sociedade antiga, e hoje na Europa, grande parte da Europa, os judeus são sempre muito mal vistos. Esse antissemitismo, o nome disso é o antissemitismo, isso, observe, é uma característica de pessoas que odeiam a Deus. É interessante. Fala para mim qual foi o sistema político mais antissemita, vai orando aí, mais antissemita que você conheceu. Qual que foi? Nazismo. Interessante que o nazismo ele é identificado primariamente com o antissemitismo. Agora, o comunismo também foi antissemita em muitos aspectos, e eu vou falar. Os conservadores são muito antissemitas muitas vezes. O que eu estou dizendo aqui? Turma, embora haja prevalência das questões econômicas, muitas vezes são essas motivações por trás dos conflitos com o mundo, mas também há uma questão de valores muito diferentes. Nós defendemos valores que chocam o mundo lá fora. Quando, por exemplo, eu digo que a Bíblia diz que o casamento é entre um homem e uma mulher e que as outras formas de união, elas são abominações ao nosso Deus, à palavra de Deus, cara, isso pra gente é muito normal. Mas se eu for em alguns contextos lá fora, eu posso ser apedrejado ou tomar um sacode pelo menos. Talvez seja processado, eu posso dizer aqui do púlpito, mas talvez lá fora eu seja processado por homofobia, dependendo do que eu falar. Se eu disser, por exemplo, se você jovem chegar e falar que sexo antes do casamento é errado e que você vai esperar o casamento, quer casar virgem, ou então nós dissemos literalmente de não acredita em casamento gay ou que homossexualidade, homossexualismo seja correto, isso é pecado diante de Deus. Ou então se a gente, até em áreas menores, não sonegar imposto, pedir nota fiscal. Ou então, por exemplo, eu vou falar, se a gente disser como igreja que nós não ordenamos pastoras, até dentro da igreja a gente vai ser rechaçado. Se eu disser, por exemplo, que aborto é assassinato, ou que só existem dois gêneros, macho e fêmea, só, e que nós não temos certas práticas, não fazemos certas coisas, não concordamos com coisas tão comuns, que talvez se você tenha sido do mundo, você sabe muito bem o que é isso, como fumar maconha e outras coisas. Enfim, dependendo do ambiente, isso é extremamente ofensivo. Porque os valores do mundo são diferentes dos valores da igreja. Eu me lembro na escola, no colegial, meus amigos descobriram que eu nunca tinha ficado bêbado. Eu me converti com 15 anos. Não era gente boa, mas nunca tinha ficado bêbado. Quando meus amigos da escola descobriram isso, eles combinaram que eles iam me sequestrar no carnaval para eu ficar bêbado. Né? Não conseguiram. Né?
Mas eu fico pensando, para alguém que está lá fora, isso ver um jovem que nunca fez uma coisa assim, daí assim, nem sou contra beber alguma bebida alcoólica, tudo, mas não do nível lá fora. Meus amigos às vezes foram carregados, cara. Eu tive que carregar um amigo meu, sabe? É um choque muito grande. Agora eu vou falar para vocês. Esse choque de valores vale não só para a economia, vale não só para a cultura, vale também para a política. E eu sempre falo aqui, e eventualmente eu lamento que talvez possa ter gente aqui ainda na nossa igreja que até hoje não aprendeu que os valores políticos e a importância que o mundo dá à política humana não é o que nós acreditamos, não é assim que a Escritura trata. Veja, alguns falam, essa posição política ela é santa e essa é profana. Se a gente olhar biblicamente falando, e quem estuda história sabe, quando eu digo essa posição política é profana e a oposta também, se eu estudar a história da origem das ideologias políticas, eu vou descobrir que essa ideologia é profana e essa também. Não existe, turma. Por exemplo, eu vou falar especificamente. O socialismo, que é um dos estágios de se chegar a uma sociedade comunal ou comunista, fale como quiser, o socialismo vai dizer o seguinte: para a gente chegar nessa sociedade de igualdade, eu preciso de um Estado forte. Eu vou usar a mão esquerda, melhor. É isso que a esquerda fala, né? O Estado tem que ser forte para garantir a igualdade. Aí os irmãos da igreja falam, isso é anátema, né? Ok? Também concordo. Quando eu digo agora, mas quem tem que comandar a vida de alguém não é o Estado forte, é um indivíduo forte. Veja comigo, na Escritura, não é também um indivíduo que comanda a pessoa. Nós temos um Senhor. Então, o liberalismo individual, pasmem, ele chega às mesmas conclusões por caminhos diferentes que a ideia de um Estado forte. Por exemplo, na ideia de um Estado forte de esquerda, eu quero eliminar a família, porque a família ela vai contra um projeto de Estado em que a família serve hoje, nessa perspectiva, a um ideal em que as pessoas estão presas ao trabalho, ao ganho, ao capital para sustentar a sua família. Eu quero eliminar a família para o cara poder fazer revolução. No liberalismo individual, eu dou o direito para o camarada fazer com o corpo dele o que ele quiser. Então, eu estou atacando a família dos dois lados. Porque quem decide se vai abortar aqui é o indivíduo. Aqui, o Estado quer que a família acabe. O que eu estou dizendo? Vai chegar no mesmo buraco. Se você observar alguns movimentos norte-americanos hoje, às vezes você não consegue diferenciar um indivíduo de extrema esquerda de um liberal extremado. Você não consegue. Os dois chegam e defendem as mesmas coisas. Questão do transgênero, eu quero eliminar a família. A questão do transgênero, o indivíduo tem liberdade de escolher seu sexo. Você chega no mesmo buraco. Mas é claro que chega. Porque a história das ideologias é uma história de uma sociedade em que em 21 de janeiro de 1793 matou o representante divino em praça pública, quando o rei Luís XVI foi decapitado ali na França, com as pessoas dizendo, nós não queremos representante divino. E aí eles criaram as ideologias que por acaso vieram de esquerda e de direita. E a gente não entende essas coisas e fala dentro desse meio aqui político. E fala assim, eu vou escolher esse ou aquele meu amigo. Nós estamos escolhendo entre a cruz e a espada. Quer dizer, a cruz não entra aí não. Entre a espada e a espada. Entre a foice e a espada. Não? A foice, o martelo e a espada. Não? Interessante. Esses são valores anticristãos. É claro que a gente vai tocar em algumas coisas aqui. Mas a igreja, quem comanda o indivíduo
na perspectiva bíblica, não é o Estado. Quem comanda o indivíduo na perspectiva bíblica, desculpa, não é o indivíduo. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E é interessante então que muitas vezes, talvez, nessas ideias aqui, a gente esquece de como Deus, de fato, Ele usa as autoridades, mas a gente esquece que o nosso reino é diferente. Olha esses versículos aqui. Jesus está discutindo com os judeus. Olha o que ele diz. Vocês são judeus, daqui de baixo. Eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. Isso não é um versículo que está dizendo que Jesus é extraterrestre. Ele está dizendo que ele não compactua com o sistema que os judeus defendem. Olha isso daqui. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Quem comanda esse mundo não tem nada a ver com o nosso Salvador. Ou esse aqui, se vocês pertencessem ao mundo cristão, o mundo os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Ou então, eu gosto desse aqui, eu gosto daqui. Esse é o versículo que demonstra que a nossa posição política ela é celestial e não terrena. Olha aqui. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, ou melhor, por ora, o meu reino não é daqui. Toda vez que a gente coloca o coração num projeto que seja político, para esse mundo, eu estou esquecendo esse versículo aqui. Neste momento, o meu reino não é aqui. O seu reino não é aqui. Há um sistema hoje que comanda o mundo diabólico com o qual eu não compactuo. Ou então, como disse o apóstolo Paulo, não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo, ele é contra o que eu acredito. Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente do cristão, ela está em coisas que não são daqui. E essa, turma, é a realidade. Essa é a realidade que nós vivemos. Nós estamos inseridos num sistema de valores, num sistema político, num sistema econômico que não é compatível em muitos aspectos com quem nós somos, em quem nós cremos. Essa é a realidade. E é por isso, então, que Paulo e Silas são acusados. E agora, o que acontece quando há interação, então, quando pessoas representam o reino dos céus, se defrontam com um sistema mundial que é incompatível com a fé cristã. E aí vem agora a parte da interação. E essa interação, eu estou dizendo que ela é conflituosa, mas sob controle de Deus. Eu vou provar isso para vocês nesse texto. Diz assim o texto, versículo 22 a 26. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Aqui está a parte do conflituosa. Eu quero só ler agora a parte do sob controle e depois eu vou explicar para vocês. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quero trabalhar, olha lá, uma interação que é conflituosa, mas a qual Deus tem pleno controle. Assim como na questão do diabo, turma, quando o mundo e o povo de Deus se encontram,
Pode até haver pontos em que se tocam, mas a interação vai provocar um choque. É interessante que essas cidades do Império Romano, elas normalmente eram governadas por 2 magistrados que são chamados na literatura de pretores. Eles são representantes de César naquela cidade. E é interessante que esses senhores deviam ter muito dinheiro, os senhores da escrava, e eles acionam o governador, os pretores da cidade. E quando os governadores chegam, imagina, a multidão está junto. E vocês sabem que esse negócio de multidão, rapaz, onde tem multidão é muito fácil manipular as emoções, especialmente emoções de ódio. Especialmente essas. Os magistrados são acionados, a cidade entra num frenesi de ataque. Um amigo meu sempre falava o seguinte: sempre que tem uma situação de conflito com a multidão, sempre tem um engraçadinho que grita, pega. Já viram? Sempre tem um que gritou, pega, já era. Né? Meu pai brincava comigo quando era criança, falava assim: Pedro, se tem um monte de moleque na rua, não mexe. Porque se um gritar pega, você está lascado. Porque moleque não para, né? Vai com pedra, vai com pau, vai atrás. É o que acontece aqui. Eles estão lá, alguém gritou, não está no texto, ok? Mas alguém gritou pega. E é interessante que a incoerência das autoridades. Paulo e Silas demonstraram um poder que ninguém naquela cidade tinha. Eles tinham expulsado um demônio. E é interessante, lidaram com um poder que ninguém conseguia lidar, mas esses magistrados acham que conseguem combater o reino na pancada. Mas conseguem um pouco. Porque no texto diz que eles foram açoitados, mas não diz só que eles foram açoitados. No texto diz que eles foram severamente açoitados, e a palavra que é usada ali, em bom português, é mega. Um mega açoite. É interessante que, estudando no livro do Roman Society, Roman Law in the New Testament, que eu citei para vocês agora há pouco, ele vai dizer o seguinte: de acordo com Lex Julia, a lei de Júlio César, a lei imperial, o cidadão romano, ele não podia ser espancado, não podia ser algemado por um magistrado, a não ser com um processo formal. Aqui, no direito, você fala a não ser por provocação, só quando ele é provocado. Ou por qualquer outra pessoa, em qualquer circunstância. O que ele está dizendo? O que eles estão fazendo aqui é ilegal. Mas sempre que acontece interação entre o mundo e o povo de Deus, ouça o que eu vou dizer, normalmente a interação não é simétrica. Especialmente quando está falando de um ente chamado Estado. Quero conversar uma coisa com vocês aqui. O Estado, ele é uma força que ninguém consegue controlar. Ninguém não, mas que nenhum outro ente da sociedade consegue combater. Pensa comigo. Qual a maior empresa do Brasil? Petrobras. Se houver uma guerra entre o Brasil e a Petrobras, quem ganha? Quem ganha? É grande a Petrobras? Talvez a gente vai ter que fazer a guerra com álcool, né? Porque não vai ter gasolina. Mas quem ganha a guerra? Entre o Estado de São Paulo e a Petrobras, quem ganha? Porque o Estado consegue mobilizar não só um recurso, ele consegue mobilizar todos os recursos. Qual a empresa mais valiosa do mundo hoje? Amazon? Apple. A Apple vai invadir Botsuana. Quem ganha? Botsuana, talvez a Apple, não. Não, cara, não aguenta. A Apple faz computador, cara. Pode ser que Botsuana vá com calculadora, né? Mas, você entende? Deixa eu conversar um pouquinho sobre o papel do Estado aqui. Aqui eles são julgados pelos magistrados. Há um autor da sociologia chamado Thomas Hobbes. E ele tem uma tese, é interessante essa tese. Ele vai dizer o seguinte: o homem é o lobo do homem. Já ouviram essa frase? O que ele quer dizer?
Se a gente está numa sociedade que todo mundo é igual, um vai acabar com o outro. O predador do homem é o próprio homem. Então é necessário um ente superior para que o homem não venha a predar o próprio homem. E é interessante o nome que ele dá a esse ente superior. Vocês lembram qual que é? Vem do livro de Jó. Na escritura tem o livro de Jó, e um daqueles monstros do livro de Jó é o Leviatã, que era um monstro mitológico, talvez, enfim, que era talvez um dinossauro, algum bicho muito grande. E Hobbes diz o seguinte: o Estado é o Leviatã, é esse monstro que consegue dominar esse ímpeto social de um matar o outro. Mas sabe qual que é o problema? Usando essa analogia do Leviatã, quando o Estado decide se voltar contra alguém, não há nenhuma outra força, a não ser um outro Estado, que consiga segurar a mão desse Leviatã. É assim. É por isso, turma, por exemplo, que eu, Pedro, agora não é teologia, agora é uma questão muito pessoal, eu prefiro propostas eleitorais que são democráticas. Por quê? A democracia, qualquer proposta, pode ser alguém que eu confie muito, crente, olha, mas se ele vier com uma proposta ditatorial, se esse ditador algum dia aumentar muito o Estado ou se voltar contra o indivíduo, eu não tenho como segurar. Na democracia você tem freios, contrapesos, faz impeachment, faz o que for. Mas governos muito autoritários você não consegue, por causa desse conceito do Leviatã de Thomas Hobbes. Ninguém consegue combater um dinossauro, turma, ninguém consegue. Só um outro dinossauro. Já diria o super trunfo dos dinossauros, né? No caso de Paulo e Silas, o Estado se volta contra eles. Não há o que fazer. Eles são açoitados em praça. As costas deles provavelmente em carne viva. Eles são presos, colocam ele no interior da cadeia, no lugar mais, ainda amarra os pés no tronco. Quem que vai acudir? E agora? Quem poderá nos socorrer? Deixa eu falar algo para vocês aqui. O mundo consegue, o Estado consegue, o mundo consegue através do Estado tirar da igreja, eventualmente do povo de Deus, sangue, consegue tirar do povo de Deus liberdade, consegue tirar do povo de Deus a chance de viver essa vida em paz. Mas observe esse texto comigo, versículo 25, olha esse texto. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros povos ouviam: sim, o mundo tira as nossas roupas, tira a nossa pele, tira a nossa dignidade, tira pedaço das costas, tira tecido muscular. Tira o direito de ir e vir, a liberdade. Mas o mundo não consegue tirar de nós, como Paulo e Silas, versículo 25. A satisfação, a alegria de sofrer pelo nosso Deus. Porque eles estão na prisão, eles estão presos, estão machucados, mas eles louvam. Mesmo com os pés amarrados, presos com cadeias, com as costas em carne viva, tudo o que Paulo e Silas fazem é cantar e orar ao nosso Deus. Se você fica indignado, turma, às vezes com coisas que acontecem na política, tudo bem. Mas observe o que eles fazem. Talvez a gente fique muito indignado porque a gente está colocando a nossa esperança no reino errado. Em vez desses camaradas ficarem indignados e gritarem: agora faz o C de César, não? Tudo que eles conseguem fazer com as forças que lhe restam é orar e adorar o nosso Deus, o nosso Senhor
e precioso Salvador, Jesus Cristo. O que eu estou dizendo? Mesmo sabendo que o Estado se volta contra eles, eles têm a consciência de quem no fundo está no comando. E essa consciência é tão real que chega o versículo 26. Sim, o Leviatã é um monstro poderoso. Mas turma, Paulo e Silas, esses dois, não estão servindo o Leviatã. Eles servem o Deus que em Jó criou o Leviatã. Olha o que acontece no versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Se Deus quiser, ninguém consegue deter o poder dele, nem o Estado. Nenhuma autoridade, nenhum exército, nenhum poder. Até mesmo quando um crente sofre injustamente, como é o caso deles, por terem libertado uma moça do diabo. Não, eles estão sofrendo não é porque Deus não pode, porque se Deus quiser Ele pode. Eles estão sofrendo porque Deus de alguma forma tinha esse propósito. Porque, turma, se Deus quisesse, não tinha bomba, não tinha exército, não tinha chicote. Essa interação ela é conflituosa, mas está sob o comando e o controle de Deus. A realidade, então, é um mundo maligno, com interações absolutamente conflituosas com o mundo que é maligno, mas sempre sob o controle de Deus. Como que a gente lida então com esse mundo? E eu vou pular aqui toda a parte da história do carcereiro que a gente vai lidar no próximo sermão. Mas eu quero ver como que a gente lida com esse mundo e eu quero ler para vocês aqui, para terminar, versículos 35 a 40, diz assim. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair e vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. A realidade é um mundo mau. Como o mundo é mau, quando interage com a igreja, com o povo de Deus, haverá conflitos. Já está virando regra agora, né? Sempre conflitos, mas sob controle de Deus. Qual que é a solução? Quando a gente lida com o mundo, qual é uma possível solução? Quando for possível, não há nada de errado de lutar pela justiça usando o próprio sistema. Interessante desfecho. Não vou lidar com o coração humano que acontece com o carcereiro. Mas no dia seguinte, o carcereiro já está convertido, a família dele está batizada, já comeram juntos, já está uma alegria toda ali. Os magistrados falam: olha, turma, ora carcereiro, manda aqueles caras embora. Ele está todo feliz, fala: pode ir, que bom, está tudo bem. Quando Paulo está saindo, ele fala para os soldados, não fala para o carcereiro. O carcereiro não tem nada a ver com isso. Você sabia que eu sou cidadão romano? Você pegou meu passaporte, você quer ver? Cidadão romano, aliás, desculpa, a cidade de Tarso, ela tinha um nível de cidadania romana equivalente a de quem nasceu em Roma. Tipo, primeira classe.
Filipos já, alguns compravam cidadania romana, você vai ter cidadão romano de segunda classe. Paulo, não sei Silas, mas Paulo tinha cidadania romana de primeiro grau. Cidadão. E mais, Paulo conhece direito aqui, ele fala, como que vocês não jogam na prisão sem processo formal? Ele está citando Alex Yulia aqui, que eu citei para vocês. Paulo usa o sistema. Turma, não é de todo, não é errado quando nós temos dentro da lei, dentro da legalidade, condições de lutar por aquilo que é certo. Veja, primeiro eles sofrem o dano, eles saem com as costas em carne viva, mas dá para lutar dentro do sistema eventualmente. Não há nada de errado você ou eu usarmos a justiça para garantir a nossa liberdade de expressão, que é garantida no artigo 5º da Constituição. Não há nada de errado de pleitear, por exemplo, nós estamos fazendo, e tem dado algum trabalho, isenção de IPTU para a igreja. Eu não vou ficar pagando IPTU se eu não preciso. Não há nada de errado de conhecer as leis e pedir que as leis justas sejam aplicadas. E pior, não há nada de errado de participar legitimamente do jogo político, aquele que eu falei para vocês. O problema é colocar as esperanças nessas coisas. A gente consegue algumas vitórias, Paulo conseguiu. A turma foi lá e pediu desculpa. Não voltou a carne viva das costas que caiu no chão, não voltou. Paulinho, desculpa, né? Foi mal. A gente joga o jogo quando dá, se possível, mas nunca, ouçam o que eu falo, nunca deixando de lado os nossos valores. Nós não somos do jogo, a gente eventualmente atua com os nossos valores aqui no jogo. O jogo tem que ser jogado para nós, por nós, de acordo com os princípios bíblicos, não com os princípios do mundo. Se para eu pedir isenção de IPTU para a igreja, eu preciso pagar propina, eu pago IPTU. Se eu vou na justiça, a justiça ela fala o seguinte, você tem liberdade de expressão, mas vai ser preso por causa do seu sermão, eu vou para a cadeia. Não vou jogar bomba na delegacia. Posso protestar, posso mandar um e-mail, um zap, fazer carreata, sei lá, alguma coisa possível. Mas cuidado com uma coisa aqui. O fato de a gente poder jogar o jogo não significa que a gente vai jogar. E mais, o fato de a gente poder jogar o jogo não dá direito de eu colocar o coração no jogo político, social, cultural. Essa partezinha do texto, observa comigo, não é o principal do texto, é um apêndice. Ele só está explicando que Paulo, olha, jogou o jogo um pouquinho, depois de ter sofrido dano, ele fala, ó, só para vocês saberem, tá? Quando eu voltar aqui, e ele vai voltar depois, provavelmente na história, porque ele fica em Filipos um tempo, ele é cidadão romano, ele sabe jogar o jogo, ok? Ele deu a carteirada depois que tomou o açoite. Mas isso é um apêndice. O erro da igreja hoje é transformar a possibilidade de jogar o jogo político, social, como um apêndice, transformar no todo. Aí, em vez de apêndice, vira um apendicite. Né? Essa é a realidade. O texto legitima eu jogar o jogo, desde que isso seja algo dentro dos valores cristãos. É interessante que muitos cristãos estão que na verdade são apenas, eu vou falar, idólatras do jogo político brasileiro, ou norte-americano, ou o que for, não aguentariam uma unha quebrada em favor do evangelho. Vai na praça, quebra a unha, sai gritando que nem criança. Mas gritam a plenos pulmões quando vem alguma injustiça,
vai na estrada, vai na Paulista, vai... Mas para a igreja não quebra uma unha. Interessante isso. O que ele está dizendo? Paulo sofre pelo evangelho, ele perde as costas. Mas no jogo político, se eu posso fazer um adendo, eu faço. Lutamos quando possível, desde que a luta não comprometa quem nós somos. Como disse o próprio Jesus, o meu reino não é deste mundo, o jogo que eu jogo não é esse. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Se o nosso jogo fosse neste mundo, os servos de Jesus pegariam em armas. Mas como não é, agora o meu reino não é daqui, eventualmente eu posso entrar com um advogado, posso fazer uma publicação, posso manifestar a minha opinião, mas de qualquer forma não é aqui que está minha vida é o reino. A realidade é que o mundo é maligno, a interação é conflituosa, mas Deus está no controle. E muito da solução envolve, talvez eu pudesse ter colocado ali, sofrer o dano. Mas quando possível, jogar o jogo do sistema político, cultural, econômico e social. É assim que eu penso que a gente deveria aprender a lidar com o mundo. E na próxima vez que eu vou lidar com esse texto, eu quero falar de como que a gente lida com o pior dos obstáculos. O primeiro foi o diabo, o segundo é o mundo, mas o pior deles é o coração humano. E isso vai ser no meu próximo sermão. Deus abençoe vocês, vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque as Escrituras nos revelam a realidade. E a realidade é que nós temos inimigos como igreja. O diabo, temos o mundo com seus valores e temos nós mesmos, nossa carne, nossos desejos. Mas muito obrigado que as Escrituras nos fornecem caminhos para a gente lidar na sociedade, lidar com o diabo e lidar também com corações de pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Obrigado por esse texto, pelo que acontece ali, pela pregação depois de Paulo e Silas, a conversão daquele carcereiro em sua casa, mas obrigado por demonstrar que o mundo, ele odeia o povo de Deus, mas ao mesmo tempo, nos conflitos o Senhor é soberano e cuida de nós. E quando possível a gente tem autorização bíblica para buscar direitos, para buscar reparações, desde que isso não comprometa quem nós somos. É o que eu te peço, Senhor, que a gente faça e te agradeço em teu nome. Amém.